Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal da NET, seu canal da BTV e também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Nós gravamos este programa aqui no plenário da Câmara, estamos gravando esse programa aqui já desde o início da pandemia, porque aqui a gente consegue manter o distanciamento e com isso nós temos aí a possibilidade de gravarmos sem a utilização da máscara. A máscara fica aqui, então a gente não está burlando a legislação. A gente, com o distanciamento, consegue ficar sem a utilização da máscara e, com isso, ter a comunicação mais forte, mais declarada, e isso é muito importante, por isso a gente grava aqui nesse local. Nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara o Dr. Leonardo Machado, que é dentista e ele é especialista em próteses dentais. Um prazer tê-lo conosco aqui no TVL Comunidade, doutor. O prazer é todo meu, um prazer estar falando para toda essa comunidade aí blumenauense. Então, como é que os dentistas tiveram que conviver com o Covid-19, como é que foi esse momento difícil que todos nós passamos, mas em especial agora a classe dos dentistas? No início foi bem complicado, né? Porque ninguém conhecia muito o mecanismo de ação desse vírus, o que a gente poderia fazer para se proteger dele e qual o tratamento, enfim. Então, todo mundo passou pelo mesmo, as mesmas dificuldades, né, vamos dizer assim. No entanto, como nós dentistas já temos um protocolo de asepsia no consultório já bem estabelecido... Já sempre usaram máscara, luvas, né, doutor? Sim, lá, máscara, luva, jaleco, principalmente de preferência manga comprida, né, gorro, etc. E todo o protocolo de asepsia do ambiente, né, o álcool em toda a superfície, em outros produtos que a gente utiliza lá. Então, no começo, a gente reforçou muito isso, continuamos reforçando, inclusive, né? Mas de lá para cá a gente tem tido uma vida praticamente normal em relação a isso. Então os pacientes podem ficar seguros, os consultórios dos dentistas, de todos que eu conheço, pelo menos, estão bem aptos a receber os pacientes bem tranquilo. Estudos apontam, doutor, que doenças periodontais acabaram aí tornando aí maior a chance de morrer as pessoas que tiveram agravamento do Covid-19. Gostaria que você explicasse um pouquinho o que está acontecendo nesse sentido. O que acontece é o seguinte, desde o início foi levantado que as pessoas que tinham qualquer tipo de comorbidade, elas estariam sujeitas a um agravamento maior do Covid. E a doença periodontal é considerada também uma comorbidade. O que acontece é que a doença periodontal, que é formada pela placa bacteriana, que inicia um processo de gengivite, dali evolui para uma doença periodontal propriamente dita, com a formação de tártaro, é composta por bactérias. E como a nossa mucosa é muito vascularizada e aquelas bactérias estão muito próximas daquela região, a gente pode ter uma penetração dessas bactérias na corrente sanguínea e provocar com isso um agravamento do Covid. Porque essas bactérias elas têm o potencial de provocar doenças no pulmão, inclusive, né? Que é o principal foco do Covid ali. Sim. Então, o cuidado com a prevenção odontológica deve ser também bem mantido e bem, assim, levado muito em consideração. Nesse caso, é importante fazer a limpeza dos dentes, procurar o dentista para fazer aquela limpeza, é isso? Exatamente. Normalmente, a gente escuta aí desde criança, né? Que a cada 6 meses é importante fazer a profilaxia, né, que é a limpeza propriamente dita, porém é um estudo assim, que não é muito rígido, 6 meses, né? Cada pessoa tem necessidades individuais, então isso o dentista de cada um vai poder determinar qual o período correto de fazer esse retorno. Normalmente a cada 6 meses, uma pessoa que tem uma higienização razoavelmente boa, 6 meses é um período bom. E no caso do Covid, qual é a incidência aí de morte para quem tem doenças periodontais? É assim, a doença periodontal, ela vai ser um agravante, né? Não é que ela é a causadora do problema. Porém, essas pessoas que acabam chegando aí para o hospital, elas têm um índice até de 8 vezes maior de chance de ir a óbito.
Certo. tendo doença periodontal. Então, como a gente falava no início da prevenção, alguns citaram o kit Covid, outros, outras coisas, enfim, cada um vê o que é melhor, né? Mas uma parte da prevenção seria fazer as limpezas periódicas, pelo menos para já deixar uma área a menos de causadora do problema. Certo. E as pessoas, elas têm procurado os consultórios odontológicos ou com a Covid elas se afastaram? Olha, no início, em 2020, né, as pessoas tinham muito medo, né? Então, tinham medo de ir até no mercado, né? Sim. E no consultório não foi diferente. No entanto, conforme foi passando, as pessoas foram meio que entendendo um pouco mais sobre o Covid, foram percebendo os cuidados que os profissionais de saúde estavam tendo com elas e aos poucos foram retornando, sim. Certo. Então quer dizer que agora voltou Hoje ao normal. temos uma situação praticamente de normalidade. Não total normalidade por conta da parte financeira, né? Que as pessoas, apesar de estarem já mais livres, né? Mas o Covid afetou muito o setor econômico, emprego, enfim. Então, isso também deu uma atrapalhada geral. Certo. O senhor é especialista em prótese, né? Como é que está a saúde bucal do brasileiro? Olha, tem melhorado bastante, tá? Tem melhorado muito. No passado foi conhecido já como o país das dentaduras, né? Já foi citado aí pelo nosso ex-presidente. Mas hoje em dia eu acredito que está melhorando bastante. As pessoas têm uma consciência já melhor da prevenção. E eu acredito que num futuro próximo a gente praticamente vai eliminar a dentadura do cotidiano do brasileiro. Quem precisa de prótese hoje? Olha, muita gente ainda precisa de prótese, porque num passado não tão distante, os pacientes eles eram muito mutilados, né? Chegava lá no dentista com algum problema e o tratamento era simplesmente a remoção do dente e também não tinham tantos recursos, né? Hoje em dia, as pessoas estão um pouquinho mais, tomando um pouco mais de cuidado em relação a isso e estão colocando prótese as pessoas que perderam dentes, né? Então, hoje em dia tem vários tipos de prótese. Prótese a comum, o pessoal conhece, que é a dentadura, prótese sobre implante, que não deixa de ser um tipo de prótese. Enfim, prótese é qualquer reposição de um órgão perdido. É considerado uma prótese. Então, qualquer pessoa que perdeu um dente, ela vai precisar colocar uma prótese, repor aquele elemento. Certo. E tem muita gente que procura, que busca isso? Sim, bastante. Ainda é o carro-chefe? Sim, é o carro-chefe de qualquer consultório. E me diz uma coisa, vamos falar agora um pouco sobre escovação. Estudos apontam que o brasileiro não sabe escovar os dentes, nem quando escovar os dentes. Sim. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, o brasileiro ele é muito apressado. Então as pessoas acham que passar uma escova ali 1 minuto, 2 minutos é suficiente. Porém, não é. Uma boa escovação, ela tem técnica. O dentista ele pode ensinar uma técnica adequada para cada tipo de paciente, porque tem pacientes que têm todos os dentes, pacientes que usam algum tipo de prótese, pacientes que usam aparelho, pacientes que usam implante. Para cada tipo de paciente existe uma técnica mais adequada da escovação. Em torno de 3 a 4 minutos é um tempo razoavelmente bom para a escovação. E não podemos negligenciar de forma alguma o uso do fio dental, que é uma parte que as pessoas se perguntam no consultório, no nosso dia a dia, todo mundo usa, mas a gente sabe que não usamos, né? Até nós mesmos dentistas, não vou fugir à regra, não sou santo, se falar para mim que eu uso todo dia, vai ter dia que eu pulo, isso aí é normal, mas não podemos negligenciar, é muito importante o uso do fio dental. Sim, porque o dente, na verdade, diferente do que muitas pessoas pensam, não tem apenas 2 lados, né, doutor? O nosso dente ele tem 5 lados, né? O lado de dentro, o lado de fora, em cima e entre os 2 dentes vizinhos ali. E ali não existe enxaguatório bucal que vai limpar, é o fio dental mesmo. E mesmo com toda a escovação, que o paciente capriche no seu dia a dia com o fio dental, tudo mais, a limpeza profissional ela é muito mais completa. Eu sempre comparo, para os pacientes poderem entender isso,
é quando a gente lava o nosso carro em casa e quando você leva o carro para lavar, fazer uma lavação profissional. É um pouquinho diferente, mais completo. E a gente não pode esquecer de fazer esse tipo de tratamento, e até porque outras lesões que possam estar presentes ali em estágio inicial podem ser detectadas, evitando assim tratamentos futuros mais complexos, mais demorados, mais caros. Então a prevenção é sempre o melhor caminho. Doutor Leonardo, e tem também essa questão das escovas, né? Qual é o tipo de escova que a pessoa pode usar? Tem no mercado aí inúmeras escovas. Qual é a recomendação dos dentistas? A escova, ela tem um apelo de marketing muito grande. Então, todo dia a gente vê na televisão, nas revistas, escovas de modelos diferentes, de cor diferente, enfim. Na minha opinião, as escovas elas devem ser macias, esse é o principal requisito, de boa empunhadura e com a cabeça adequada para cada tipo de paciente. Então, um paciente, uma criança, ela tem que ter uma escovinha que vai caber na boca dela. Não adianta a gente pegar uma escova, esse aqui já vou escovar 5 dentes de uma vez só. Não é assim que funciona, né? É aquele negócio da pressa. Então, o apressado come cru. Então, a gente precisa identificar qual o tipo de paciente e qual a escova ideal para aquele tipo de paciente. A gente tem, como a gente tinha falado anteriormente, né? Para cada tipo de paciente, se ele usa implante, se usa aparelho, tem a escova adequada. E para escovar é simples, basta ter tempo, paciência, né? Escovar um a um, é isso? Escovar um a um e sempre após qualquer refeição. Aquele negócio que a gente conhece, escovar 3 vezes ao dia, é porque normalmente a gente idealiza café da manhã, almoço e jantar, né? Então seriam 3 vezes, mas as pessoas que fazem refeições intermediárias, elas também precisam fazer a escovação após essa refeição intermediária. Existe agora toda uma discussão com relação à língua, né? Existe todo um trabalho preventivo também levado a uma questão aí de limpeza da língua. O que o senhor pode falar nesse sentido? A língua também faz parte da boca, né? Então, tudo que está dentro da boca a gente precisa estar higienizando. A língua é um depósito muito grande de material orgânico em decomposição, restos de alimentos, né? E ela cria o que a gente chama de saburra lingual, que é aquela película esbranquiçada que fica no dorso da língua, que precisa ser removido também, porque aquilo ali causa mau hálito, contém bactérias, pode provocar outros tipos de doenças. Então, precisa ser feita a remoção mecânica com a escova ou com aqueles limpadores de língua que a gente encontra aí nas farmácias, e é importante fazer também. É importante que as pessoas tenham ciência de que a prevenção na saúde bucal também é um grande negócio. É importante que você faça a prevenção não só na escovação, não só na higienização bucal, mas também procurando o dentista. Então, hashtag, né, doutor? Hashtag fica a dica. É importante a prevenção em todos os aspectos no que diz respeito à saúde bucal, não é mesmo? Em todos os aspectos da saúde bucal e em toda a saúde geral, porque a boca não está separada do resto do corpo, né? Então, algumas doenças originárias na boca podem agravar doenças do corpo, e doenças do corpo podem ser detectadas em estágio inicial pela boca. Um grande exemplo disso é o HIV, o próprio câncer, né? Enfim, tem algumas doenças que a gente, só de olhar na boca, fazendo uma regularidade, né, com frequência no dentista, a gente pode estar identificando algum problema, não só bucal, mas algum problema do corpo antes de se agravar. As pessoas, doutor, principalmente os mais velhos, eles acabam se assustando com valores e tal, né? E muitas vezes não procuram um dentista com medo de gastar muito. Mas hoje existe todo um processo que é seguido pelos próprios dentistas, através até mesmo de cooperativas, que fazem esse atendimento ser mais barato, ser mais acessível e fazer com que as pessoas realmente procurem um profissional dentista, não é mesmo? Sim, então, é aquele negócio. A prevenção, ela não é um gasto, né? As pessoas veem como um gasto, mas na verdade é um investimento. As pessoas que investem na prevenção dificilmente vão ter que gastar, aí sim gastar, dinheiro com tratamento.
Então, isso é em tudo na nossa vida, né? E na odontologia não seria diferente. Então tá bom. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua presença aqui, falar um pouquinho sobre saúde bucal, falar um pouquinho sobre prevenção, falar um pouquinho sobre a saúde das pessoas. Espero contar com o senhor em outras oportunidades Eu que também. agradeço a oportunidade. Quero mandar um abraço para todos os blumenauenses aí que estão assistindo. E fica aqui uma grande oportunidade para a gente retornar uma próxima vez aí. Tá certo. Um abraço, doutor Leonardo Machado, dentista especialista em prótese bucal, né? E a gente conversou com ele aqui no TVL Comunidade. Um abraço a todos. TVL Comunidade volta na semana que vem. Até lá.